Bom, nós vamos falar sobre medidas de comprimento. Bem, aqui nós temos uns exemplos, né, alguns, onde que nós utilizamos as medidas, certo? Geralmente relacionado com o nosso corpo, olha, busta, cintura, quadril, né, medidas para roupas, né, um exemplo assim, fazer roupas, a mãe medindo um filho, o pulso, né, tornozelo, a coxa, o pé, de acordo com a tabela de numeração internacional. Aqui nós temos o tamanho do anel, né, que tirando a medida do dedo, né, fez um instrumento de medida, e aqui o tamanho do anel. Aqui também nós temos o altímetro, achei super legal, tá, para a sala de aula, fazer essa reta, né, numérica, onde os alunos possam se medir, é bem interessante, eu gostei do modelinho desse, que gracinha. Essa atividade também eu achei muito legal, eu coloquei para a gente pensar. Aqui o tubarão, e pelo que eu vi, a professora fez a medida de cada um. E aqui é interessante, olha, o tamanho do tubarão corresponde a 2 crianças e meia. Então vamos lá. No início, usávamos partes do corpo, como pés e mãos, cujos comprimentos passaram a ser as primeiras unidades de medida. Então, às vezes vocês vão reparar assim que sempre é o rei, porque as medidas eram de acordo com o corpo do rei. Então, palmo, jarda, braça, cúbito e côvado significa a mesma coisa, o passo, o pé, a polegada. Vamos medir com o corpo. Algumas medidas imperiais de comprimento. Então, nós temos o côvado, que é a distância entre o cotovelo e a ponta dos dedos, em média 52,4 centímetros. A légua, que é a distância de uma caminhada por 1 hora, de 4 a 7 quilômetros. A polegada, distância entre a ponta da unha e a primeira junta do polegar, 2,54 centímetros. O palmo, que é a distância entre os extremos dos dedos da mão aberta, 22 centímetros. A jarda, que é a distância da cintura de um homem ou da ponta do nariz ao polegar, 91,44 centímetros. E o pé, que é o comprimento do pé masculino adulto, 30,48 centímetros. Então, aqui nós temos, né, as medidas que eram utilizadas com o corpo e aqui um padrão que fizeram, transformando-as em centímetro. Medir é comparar, mas de que maneira? Qual é a maneira correta? Por onde começar a medir o lápis? Essa é uma atividade simples e que os alunos têm muita dificuldade, que é esse espacinho aqui antes da régua, né? Então, nós não usamos para medir, começamos no 0, aí cada tracinho é 1 milímetro, então aqui nós temos meio centímetro, 1 centímetro. Então, esse uso da régua, a divisão de segmentos, é bem importante a gente trabalhar. Em lugar de fazerem assim, né? Então, eles fazem assim e não começam do 0. Parece uma coisa muito simples, mas as crianças têm bem dificuldade. O sistema métrico. O metro. O metro é a unidade padronizada de medida de comprimento. Instrumentos para medir comprimentos. Nós temos a trena, um metro articulado, fita métrica, entre outros, né? São os exemplos. Múltiplos e submúltiplos do metro. Para medir comprimentos muito pequenos ou muito grandes, usamos respectivamente os submúltiplos e os múltiplos do metro. Então, nós temos aqui a unidade padrão, que é o metro, né? 1 metro. E temos o quilômetro, 1000 metros, o hectômetro, 100 metros, o decâmetro, 10 metros, decímetro, 0,1 metro, centímetro, 0,01 metro e o milímetro, 0,001 metro. Atenção, o múltiplo do metro mais usado é o quilômetro e o submúltiplo do metro mais usado é o centímetro. Então, km, quilômetro, cm, centímetro. Aqui nós temos uma tabelinha de correspondências, então 1 quilômetro tem 10 hectômetros, 1 hectômetro tem 10 decâmetros, 1 decâmetro tem 10 metros, 1 metro tem 10 decímetros,
1 decímetro tem 10 centímetros. 1 centímetro tem 10 milímetros. E aqui a tabelinha que nós usamos para a conversão. Então, a leitura das medidas de comprimento. Então, eu tenho 9,05 quilômetros, onde eu leio 9 quilômetros e 5 decâmetros. 39 decâmetros e 118 centímetros e 5 milímetros. Essa leitura, para ajudar, nós utilizamos esse quadro, tá? Que está aqui. Nós encaixamos um número e fazemos a leitura. Conversão de uma unidade de medida. Então, vamos lá. Converter a medida em metro, 2,5 quilômetros. Então, eu tenho aqui 2,5 quilômetros e quero ir lá para o metro. Então, vocês vão vendo que quando eu preciso andar para a direita, vai multiplicar. Então, olha só. Observa-se a distância, número de casas decimais da unidade de quilômetro até o metro, que nesse caso são 3 casas. Então, eu tô aqui, eu vou 1, 2, 3. Então, eu vou fazer 10 vezes 10 vezes 10. Como M está à direita de km, escrevemos 2,5 vezes 1000. Resultado da multiplicação, que eu acabei de falar. 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, a distância entre o km e o m, certo? Quilômetro e metro. Em 2,5, deslocamos a vírgula 3 vezes para a direita. Número de zeros de 1000. E os espaços em branco preenchemos com zero. É a multiplicação por 10 sem o 1000. Eu fiz um vídeo explicando isso. Eu não postei nas aulas dessa semana para que não ficasse muito extenso. Aí na próxima semana eu faço essa postagem. Então, 2,5 vezes 1000, 2.500 metros. Agora, nós vamos converter quilômetros em metro. Não, desculpa. Nós vamos converter o metro em quilômetros. Primeiro passo. Observe-se a distância, o número de casas decimais da unidade metro à unidade quilômetro, que nesse caso são 3 casas. Então, eu estou aqui, eu vou para a esquerda, então eu faço divisão. Como nós vimos, se eu tenho 3, então eu vou dividir por 1000, porque eu divido por 10, depois por 10, depois por 10 e depois por 10. Então, em 15, deslocamos a vírgula 3 vezes para a esquerda, número de zeros de 1000. E os espaços em branco preenchemos com zeros. Ou seja, 15 metros é igual a 0,015 quilômetros. Essa divisão por 10 sem o 1000, aí a multiplicação, mesmo eu fiz o vídeo, mas nós vamos treinar nos exercícios, tá joia? Respondendo, não esqueça, da direita para a esquerda, divide, da esquerda para a direita, multiplica. Eu coloquei aqui 3 exemplos de problemas para que vocês pensem e façam a transformação de medidas, tá bem? Um ônibus percorreu 6 quilômetros, depois andou mais 540 metros. Quantos metros ele andou? Por que eu fiz esses problemas? Para que vocês prestem bastante atenção nas unidades que temos aqui. Quilômetros, metro, e a resposta tem que ser em metro. Dona Alda comprou 750 centímetros de renda verde e 170 decímetros de renda azul para fazer um lindo vestido rendado. Quantos metros de renda ela comprou ao todo? Então, aqui nós temos centímetros, decímetros e a resposta é em metros. Um caminhão percorre 51 quilômetros de uma cidade a outra. Hoje, ele fez 7 viagens no mesmo percurso. Quantos metros ele percorreu hoje? Então, nós temos aqui quilômetros, foram 7 viagens de 51 quilômetros e a resposta tem que ser em metros. Vou deixar esses probleminhas para que vocês pensem, reflitam, resolvam e amanhã eu passo a resposta, ok? Fim!